O prefeito do município de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal Refis, destinado a promover a regularização de créditos tributários e não tributários do município de Brusque, bem como as suas autarquias, fundações e institutos constituídos, lançados e cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2018, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, parcelados ou não, administrativa ou judicialmente, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento do imposto declarado ou lançado, bem como os créditos tributários de ISS transferidos pelo convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, publicado no Diário Oficial da União, número 216, de 6 de 11 de 2013, exceto o retido na fonte e os sujeitos ao Simples Nacional, Lei Complementar número 123 de 2006, com anistia incidente sobre a multa e juros de mora, nos percentuais e prazos estabelecidos nesta lei complementar, visando o ingresso de receitas municipais. Parágrafo 1º. O Refis será administrado pela Secretaria da Fazenda, ouvida a Procuradoria-Geral do município quando necessário. Parágrafo 2º. As microempresas, ME, empresas de pequeno porte, EFPP, e microempreendedor individual, MEI, terão tratamento diferenciado atendendo o disposto no artigo 179 da Constituição Federal 88, a Lei Complementar Federal 123 de 2006 e Lei Complementar Municipal número 228 de 2014, na forma do artigo 4º, tabela 2 desta Lei Complementar. Parágrafo 3º. O ingresso no Refis dar-se-á por opção do sujeito passivo, que fará jus ao regime especial de regularização de débitos com o município, inclusos no programa, sejam os decorrentes de obrigação própria e ou resultantes de responsabilidade tributária, tendo por base a data da opção. Parágrafo 4º. A opção terá início em 1º de abril de 2019 e término em 31 de julho de 2019, podendo o prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal, Refis, ser prorrogado, mediante ato do Poder Executivo. Parágrafo 5º. O Refis aplica-se igualmente aos créditos originários de denúncia espontânea de débitos fiscais, tributários ou procedimentos fiscais em curso, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2018, apresentados na repartição fazendária no período da vigência desta lei complementar. Parágrafo 6º. No ato da opção pelo Refis, o sujeito passivo, pessoa física, deverá apresentar cópia da cédula de identidade RG, do cadastro de pessoa física, CPF, ou outro documento que lhe faça as vezes, bem como promover a atualização cadastral. Em se tratando de pessoa jurídica, a opção e a confissão de dívidas serão subscritas por representante legal ou mediante autorização do titular do débito, devidamente identificado, com respectivas cópias do contrato social, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, bem como de atualização cadastral. Parágrafo 7º. Quando o interessado, no ato do parcelamento, for representado por procurador, será exigido instrumento de mandato particular, especificamente outorgado para este fim. Artigo 8º. A opção implica, ainda, a manutenção dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal e na suspensão da execução. Parágrafo 9º. A adesão ao Refis será consumada no ato de pagamento da primeira parcela ou da íntegra
dos valores devidos apurados. Parágrafo 10º. A adesão ao refis poderá englobar todos os débitos da pessoa física ou jurídica para com o município de Brusque, ou ser realizado em partes, inclusive por cadastro imobiliário, executados créditos com exigibilidade suspensa até a data da publicação desta lei complementar. Artigo 2º. A apuração dos créditos obedecerá os seguintes critérios. Inciso 1. Será concedida anistia de 100% para a multa moratória e, quanto às multas de ofício e aos juros incidentes até a data da opção, a anistia será concedida de acordo com o disposto nas tabelas 1 e 2 do artigo 4º desta lei complementar. Inciso 2. Se o débito estiver em regime de parcelamento ou reparcelamento, o benefício fiscal abrangerá somente as parcelas não pagas, incluídas aquelas inadimplidas, sendo vedada qualquer revisão das parcelas já quitadas. Inciso 3. Sobre os créditos parcelados, no refis incidirá juros de 1% ao mês. Artigo 3º. Para adesão ao programa de parcelamento, fica dispensado ao contribuinte o pagamento de qualquer adiantamento ou entrada. Artigo 4º. Os créditos tributários e não tributários de que trata o artigo 1º poderão ser quitados em parcelas iguais, mensais e sucessivas, sendo a primeira em até 5 dias úteis após o ato do requerimento, e as demais de cada 30 dias, com anistia de multa e juros de mora, conforme as tabelas abaixo. Tabela 1. Empresas normais, pessoas físicas e demais. Número de parcelas: única, multa de mora 100%. Juros de mora 100%, multa de ofício 100%, em até 12 vezes. Multa de mora 100%, juros de mora, anistia de 80% e multa de ofício 80%. Em até 24 vezes. Multa de mora 100%, juros de mora 60% e multa de ofício 60%. Em até 36 vezes. Multa de mora 100%, anistia também de juros de mora de 40% e multa de ofício 40%. Tabela 2. Empresas enquadradas como MEI, ME e EPP. Número de parcelas: única, anistia, multa de mora 100%, juros de mora 100% e multa de ofício 100%. Em até 12 vezes. Multa de mora 100%, juros de mora 90% e multa de ofício 80%. Em até 24 vezes, multa de mora 100%, juros de mora 70% e multa de ofício 60%. Em até 36 vezes, anistia de multa de mora de 100%, juros de mora 50% e multa de ofício 40%. Parágrafo 1º. O valor mínimo da parcela para o contribuinte pessoa física será de R$ 50 e para a pessoa jurídica de R$ 200. Parágrafo 2º. Para os contribuintes que optarem pelo refis e possuírem créditos já executados judicialmente, garantidos por meio de penhora ou indisponibilidade de ativos financeiros, que nada mais é que penhora ou bloqueio online, poderão solicitar a conversão desses valores em renda ao erário municipal, abatendo-se do parcelamento, com sua atualização, o montante convertido em renda. Parágrafo 3º. Caso a conversão dos valores em renda, de que trata o parágrafo 2º, perpasse o parcelamento, ou seja, em montante superior ao saldo remanescente deste, terá o contribuinte direito à restituição do valor a maior,
ou sua compensação em outros tributos municipais. Parágrafo 4º. Ocorrendo a quitação do parcelamento com a permanência do bloqueio, na instância judicial, será realizado o pedido de desbloqueio. Parágrafo 5º. O registro de protesto ou o registro de pendência dos órgãos de proteção ao crédito, se existe, será mantido até o final do parcelamento. Parágrafo 6º. A suspensão de eventuais execuções fiscais somente será realizada desde que seja parcelado o montante total dos débitos do processo de execução. Parágrafo 7º. Na adesão ao refis, o optante dar-se-á por citado em toda e qualquer ação em trâmite judicial, envolvendo débitos submetidos ao pedido de parcelamento. Artigo 5º. Os contribuintes que aderirem ao refis terão, em relação aos débitos tributários ajuizados, isenção dos honorários advocatícios. Artigo 6º. A opção pelo programa sujeita o optante. Inciso 1. A aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei complementar e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida, tendo-a como líquida, certa e exigível, importando em confissão extrajudicial. Inciso 2. A desistência expressa e irrevogável das respectivas ações judiciais e das defesas e recursos administrativos a ser formulada pelo contribuinte, bem como renúncia do direito sobre os mesmos débitos em que se funda a ação judicial e o pleito administrativo. Parágrafo único. A comprovação da desistência da ação ou embargos deverá ser feita em até 30 dias após o pedido de adesão ao refis, sob pena de exclusão do programa. Artigo 7º. A adesão dos contribuintes ao refis será comunicada no prazo de até 30 dias úteis à Procuradoria-Geral do município, que requererá em juízo a suspensão de eventuais execuções fiscais em até 15 dias úteis. Artigo 8º. O contribuinte será excluído do programa nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Deixar de atender uma das exigências desta lei complementar. Inciso 2. Inadimplemento de 3 parcelas consecutivas ou parcelas sem quitação superior a 90 dias. Inciso 3. Deixar de promover a atualização cadastral no ato da adesão ao refis. Parágrafo único. A exclusão do contribuinte do refis acarretará a imediata exigibilidade da totalidade do débito tributário confessado e não pago, com a revogação dos descontos concedidos, aplicando-se sobre o montante devido os acréscimos legais previstos na legislação municipal, à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, executando-se automaticamente as garantias eventualmente prestadas. Artigo 9º. A anistia concedida pela presente lei complementar não enseja qualquer restituição de quantias pagas, nem compensação de dívidas. Artigo 10º. Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, será facultado optar pela solicitação de baixa de cadastro econômico municipal, no momento da opção ao refis. Parágrafo 1º. O procedimento previsto no caput será realizado no momento da adesão ao refis, devendo ser confeccionado FAQ de baixa pelo servidor municipal com assinatura pelo responsável, bem como o pagamento da respectiva taxa de baixa a ser emitida na ocasião. Parágrafo 2º. O processamento da baixa está condicionado à quitação total dos débitos fiscais,
do contribuinte, ficando o seu cadastro com a situação suspenso no período de pagamento e, após a quitação das dívidas, passará a situação baixado, sem necessidade de nova manifestação. Parágrafo 3º. O descumprimento e ou exclusão do refins exclui o contribuinte do processo de baixa especial constante neste artigo. Artigo 11. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Brusque, em 4 de fevereiro de 2019, Jonas Oscar Paigli, prefeito de Brusque. Parecer número 16 de 2019, Comissão Conjunta, Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Constituição de Finanças e Orçamento. Parecer elaborado pelas comissões em conjunto na forma do artigo 76, inciso 9 e 10º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Brusque, sendo presidida, portanto, pelo vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, o qual se autonomeou relator do projeto. O presente projeto de lei complementar número 2, 2019, de origem executiva, institui o Programa de Recuperação Fiscal dos Tributos do município de Brusque, refins e da outras providências, e tem como objetivo conferir nova oportunidade aos contribuintes para o pagamento de tributos e demais débitos municipais. A matéria do projeto de lei apresentado atende aos aspectos constitucional e legal, apresentada na forma da técnica legislativa em vigor. Na análise relacionada ao conteúdo do mérito, opinamos pela aprovação do projeto em razão dos inúmeros benefícios dele resultantes, tanto pela oportunidade diferenciada de pagamento, quanto pela recuperação de valores para o futuro emprego em ações e políticas públicas do governo municipal. No que é pertinente à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, considere-se que o refis tem como finalidade promover a regularização de créditos do município, decorrentes da inadimplência de contribuintes relativos aos tributos e demais dívidas municipais. A Lei da Responsabilidade Fiscal não veda a concessão de benefícios da busca da recuperação de valores vencidos, sem comprometimento à efetivação das receitas previstas no orçamento, evitando a geração de déficits fiscais. Por estas razões, os membros das comissões em conjunto são favoráveis ao projeto de lei complementar número 2 de 2019, não havendo vícios de legalidade ou inconstitucionalidade, estando apto para a deliberação do plenário desta Casa de Leis. É o parecer, Brusque, 8 de março de 2019. Jean Daniel dos Santos Pirola, relator. André Resini, membro. Gerson Luiz Morelli, membro. Leonardo Chimins, membro. Marcos Dashman, membro. Sebastião Alexandre Irfes de Lima, membro. É lei complementar. Está em discussão o projeto de lei número 2, lei complementar número 2, que institui o Programa de Recuperação Fiscal. Com a palavra, o vereador Alexandre Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham, imprensa, os nossos servidores, só aqui, de uma forma bem rápida, justificar o projeto do refis, como é assim chamado costumeiramente em todas as esferas, pedido já de muitas pessoas, e ano passado ele acabou não acontecendo em função do ano eleitoral, para não criar nenhuma, por mais que a eleição não era municipal, mas não criar nenhum tipo de empecilho, se entendeu por bem fazê-lo agora nesse ano,
né? E tenho certeza que isso vai fazer com que muitas pessoas que tiveram dificuldades, né, em toda essa questão econômica que o país viveu, que a nossa cidade viveu nos últimos 2, 3 anos, hoje possam utilizar-se do Refis para daí, com abatimento de juros e multa, quando o pagamento à vista de 100% e parcelado com algumas reduções, né, possam colocar, as pessoas que queiram, possam colocar, né, em dia a sua situação tributária com o município de Brusque. Então, nesse sentido, gostaríamos da aprovação de todos, né, o Refis passa a valer no dia 1º de abril, a gente deixou para que fosse dia 1º de abril, doutor Celso, para não coincidir com esse período do IPTU, que se encerrou na data de ontem, né? Então, para que a Prefeitura e a própria empresa do sistema IPM possa, a partir de amanhã, né, com a sanção por parte do prefeito, possa começar a fazer com que o sistema seja preparado para que aí, dia 1º de abril, ele já possa efetivamente atender a todos os contribuintes que queiram regularizar a sua situação que esteja pendente. Concedo a parte, Paulinho. Obrigado, vereador Simas. Na verdade, chamou a atenção aqui uma situação, pode ser que eu até deveria usar a tribuna para falar sobre isso, mas eu acho que vale a pena aqui, até para que a Prefeitura também possa fazer essa campanha. Sobre o IPTU do ano passado, lembra que foi tão discutido aqui, houve aquele errinho e tal no projeto, e na época foi dito que o desconto ia ser dado nesse ano. Só que as pessoas que entraram com a defesa naquela época, aquelas não. Aquelas foi tentado avisar algumas pessoas, só que muitas pessoas que pode ser que estão nos ouvindo agora, que façam essa campanha, uma nota da Prefeitura, que possam ir lá porque está sendo depositado direto através da tesouraria. Então aconteceu já 2 pessoas essa semana vinham até aqui e apresentar isso, dizendo que foram lá e aí conseguiram fazer o processo diretamente por lá. Então acho que até um toque aqui para o governo poder fazer uma notinha dizendo que as pessoas que ano passado entraram com essa ação não vai vir descontado esse ano. Exatamente. Não, eu vou providenciar isso. E para finalizar, realmente pedir aí o voto de todos os vereadores, da vereadora, para que a gente possa implementar, né, e como eu falei, fazer com que pessoas que tiveram as suas dificuldades nos últimos anos possam regularizar a sua situação tributária com o município. Obrigado. Continua em discussão. Como não tem mais quem queira discutir, votação única. Projeto de lei complementar número 2, que institui o programa de recuperação fiscal dos tributos do município de Brusque, Refis, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Por unanimidade.